Aquele dia que deveria ter sido marcado apenas pela dor de uma despedida, tornou-se o marco de uma ferida ainda mais profunda. O enterro do meu esposo era a última homenagem a um homem que dedicou toda a sua vida à família, que construiu com esforço cada pedra da casa em que vivemos, que levantava cedo para trabalhar e voltava tarde, sempre com um sorriso cansado, mas sincero. Estávamos juntos por décadas, compartilhamos lutas e vitórias, criamos um filho com todos os valores que acreditávamos serem suficientes para que ele entendesse o peso da palavra família. E, no entanto, naquela manhã nublada e fria, quando eu esperava pelo mínimo de apoio, tudo o que recebi foi um silêncio ensurdecedor. Eu estava de luto, cercada por alguns poucos amigos e vizinhos que ainda mantinham respeito pela memória do meu esposo. O caixão desceu à terra e as flores foram lançadas com mãos trêmulas. Cada pétala parecia pesar toneladas e meu corpo sentia o impacto da ausência como se tivesse perdido um pedaço de si. Era o fim de uma vida compartilhada e o começo de uma solidão que eu ainda não sabia como suportar. Foi nesse instante, entre lágrimas que mal me deixavam enxergar direito, que meu telefone vibrou discretamente na bolsa. Eu não esperava nada além de palavras de consolo, talvez mensagens de parentes distantes que soubessem da notícia. Mas quando abri a tela, vi o nome do meu próprio filho. Meu coração por um momento se aqueceu, acreditando que ele finalmente diria algo de humano, que compartilharia comigo aquele peso. Mas ao abrir a mensagem, o gelo tomou conta de cada fibra do meu ser. Nós temos coisas mais importantes, ele escreveu. Fria, curta, direta. Não havia espaço para interpretação, não havia disfarce. O que poderia ser mais importante do que estar ao lado da mãe no dia em que ela sepultava o companheiro de toda a vida? O que poderia ser mais importante do que prestar a última homenagem ao pai que o sustentou, que deu estudo, teto e comida na mesa, mesmo em dias de escassez? Eu permaneci estática, segurando o telefone como se fosse uma pedra incandescente que queimava minhas mãos. Ao redor, as pessoas ainda murmuravam preces, algumas se despediam, outras choravam. Mas para mim, tudo silenciou. A única coisa que ecoava na minha mente eram aquelas palavras cruéis que cortaram mais fundo do que a pá de terra sobre o caixão. Meu filho não estava ali. Meu filho não achou necessário estar presente. Pior, ele achou importante me lembrar de que sua ausência não era descuido, era escolha. Cada memória de infância dele passou pela minha mente naquele instante. Lembrei do dia em que o levei pela primeira vez à escola, da noite em que fiquei acordada cuidando de uma febre alta, dos aniversários em que eu e o pai dele sacrificamos o pouco que tínhamos para comprar presentes que iluminassem seus olhos. Lembrei das viagens de ônibus baratas que fizemos só para que ele tivesse o direito de dizer que conhecia o mar. Lembrei de todas as vezes em que o defendemos, mesmo quando sabíamos que estava errado, só para que não se sentisse sozinho contra o mundo. E agora, quando o mundo desabava sobre mim, quando o chão literalmente se abria para receber o corpo do homem que foi nosso alicerce, ele me enviava apenas aquela sentença: nós temos coisas mais importantes. A raiva não veio de imediato. O que veio foi uma sensação de vazio absoluto, como se tudo tivesse sido em vão. Senti que naquele instante não perdi apenas meu esposo, perdi também o filho que criei. Ele já não era mais aquele menino que corria pelos corredores da casa pedindo colo. Era um adulto que escolhera a frieza, a indiferença e talvez o conforto das próprias conveniências ao invés da responsabilidade moral. Meus olhos se encheram de lágrimas mais uma vez, mas agora não apenas pela ausência do meu companheiro. Chorei por mim, por ter investido tantos anos, tantas forças, tanta dedicação em alguém que no momento crucial se mostrou incapaz de retribuir nem com a presença. As pessoas que me rodeavam pensavam que meu pranto era apenas pela partida do meu esposo, mas na verdade eu já começava a enterrar outra parte da minha vida, a confiança que eu tinha no meu filho. O resto do enterro transcorreu como em um sonho nebuloso. Apertei mãos, ouvi palavras que mal registrei, senti abraços que não me alcançaram. Meu coração estava em outra dimensão, dilacerado pela mensagem que ainda brilhava na tela do celular guardado na bolsa.
Quando me despedi do caixão, não apenas disse adeus ao meu esposo. De algum modo, eu também disse adeus àquela família que pensei que tinha, ao ideal de união e gratidão que já não existia. Voltei para casa sozinha, e cada parede parecia me lembrar da ausência dele. As fotografias espalhadas pelos cômodos mostravam sorrisos que hoje me soavam falsos. A cadeira na sala ainda guardava a forma do corpo dele, como se esperasse que voltasse. E o silêncio? O silêncio era tão pesado que parecia me esmagar. Mas por baixo da dor, uma chama pequena começou a se acender. Eu ainda não sabia, mas aquela mensagem fria, enviada no momento mais cruel da minha vida, seria o estopim de uma decisão que mudaria não apenas meu futuro, mas o dele também. Porque quando alguém diz a uma mãe que existem coisas mais importantes do que estar ao seu lado no enterro do pai, essa mãe começa a perceber que talvez o verdadeiro peso da família não esteja mais no sangue, mas nas escolhas. Quando a última pá de terra caiu sobre o caixão do meu esposo e os murmúrios se dissolveram entre o vento frio, percebi que estava sozinha. As pessoas que vieram por respeito, por tradição ou por obrigação, já se dispersavam, cada uma voltando para sua vida, para o calor de suas casas, para o conforto de suas rotinas. Eu permaneci ali, imóvel, observando o monte de terra recém-revolvida, sentindo que meu corpo inteiro era um prolongamento daquela sepultura. Havia algo de cruel no contraste entre o movimento do mundo e a paralisia que me dominava. O silêncio não era apenas ausência de som, era uma presença sufocante que se instalava dentro de mim, como se cada batida do meu coração ecoasse em uma sala vazia. Foi nesse silêncio que a mensagem do meu filho ganhou um peso ainda maior. Nós temos coisas mais importantes. Palavras curtas, mas capazes de abrir abismos. Elas reverberavam em minha mente sem cessar, misturando-se ao frio da manhã, ao cheiro úmido da terra e ao gosto salgado das lágrimas que não paravam de descer. Por mais que eu tentasse afastá-las, voltavam como uma sentença cruel, como se cada letra fosse uma martelada no meu peito. Eu me lembrava de cada detalhe do rosto do meu esposo, de como ele sorria quando chegava cansado do trabalho e ainda assim tinha forças para me perguntar se eu havia comido, de como ele segurava minha mão em silêncio quando as dificuldades se acumulavam. Ele nunca foi um homem de palavras grandiosas, mas era de gestos firmes. E naquele dia, quando mais precisei de um gesto mínimo do nosso filho, o que recebi foi apenas um lembrete de que não éramos mais prioridade para ele. Sentei-me em um banco de pedra próximo à sepultura, sentindo o vento cortante atravessar meu luto. O cemitério estava quase vazio, apenas o som distante de passos e um corvo solitário quebravam a quietude. Ali, naquela solidão absoluta, comecei a revisitar mentalmente cada episódio da vida em família. Vi meu filho pequeno correndo pelo quintal, sujo de terra e com os joelhos ralados, e nós dois correndo atrás dele com panos e remédios. Lembrei das noites em claro que passamos juntos quando ele tinha febre, do medo que eu sentia de perdê-lo e do alívio quando a temperatura finalmente baixava. Recordei também as vezes em que ele me olhava com admiração, quando eu e meu esposo improvisávamos festas de aniversário simples, mas cheias de carinho. Onde havia ficado aquele menino? Em que momento ele se transformou nesse homem frio, capaz de me abandonar justamente no instante em que mais precisava dele? Era como se eu tivesse sido traída por uma versão adulta de alguém que já não reconhecia. Entre lágrimas, perguntei a mim mesma o que havia feito de errado. Teria sido eu uma mãe permissiva demais, que deu sem exigir nada em troca? Ou teria sido rígida em excesso, cobrando dele responsabilidades que ele nunca aceitou? Perguntas sem resposta me atormentavam, mas uma certeza se firmava. A gratidão não havia sobrevivido no coração dele. Não era uma questão de ter ou não tempo, era de escolha. Ele escolheu não estar ali. O silêncio do cemitério me envolveu como um véu. Eu sentia que o mundo queria que eu aceitasse, que eu abaixasse a cabeça e continuasse vivendo com essa indiferença, mas algo dentro de mim começava a se revoltar. A cada lembrança dolorosa, a cada palavra fria que ecoava, nascia uma centelha de força. Não era apenas tristeza, era também indignação.
Ao sair dali, não caminhei como uma viúva apenas, mas como alguém que começava a perceber que aquele luto não se restringia ao esposo enterrado, e sim à própria relação com um filho que já não se importava. O silêncio entre as lágrimas foi o espaço em que entendi que não podia mais viver mendigando amor ou respeito. A partir daquele instante, ainda sem saber como, eu sabia que uma decisão radical se aproximava. A mensagem dele tinha aberto um abismo, mas também tinha acendido a chama de uma resposta. E o que antes era apenas dor começava a se transformar em propósito. Quando cheguei em casa naquela noite, o silêncio parecia mais pesado do que nunca. Cada parede devolvia o eco do vazio que agora me cercava, e a ausência dele, meu esposo, era como uma sombra que se espalhava pelos cantos. O relógio da sala marcava as horas em um compasso lento e cruel. Cada tic-tac, lembrando que o tempo continuava, indiferente à dor que me consumia. Sentei-me na poltrona em que tantas vezes o vi cochilar depois do jantar, e ali, com o telefone ainda em mãos, reli a mensagem que tinha me atravessado como um punhal. Nós temos coisas mais importantes. O coração latejava e a respiração parecia presa na garganta. Fiquei olhando para aquelas palavras na tela como se fossem veneno. Foi então que, sem pensar muito, como quem age movida por uma força maior, abri a caixa de mensagens e comecei a digitar uma resposta. Meus dedos tremiam, não apenas pela raiva, mas pelo peso de tudo que eu carregava dentro de mim. Escrevi: "Então encontrem outro para sustentar vocês." Apertei enviar e fiquei olhando a tela, vendo a mensagem desaparecer no espaço virtual, sabendo que com ela eu também soltava uma parte de mim que há anos era mantida por laços frágeis. Foi como cuspir o gosto amargo de uma vida inteira de sacrifícios que nunca foram reconhecidos. Ali, no silêncio da sala, compreendi que eu não era apenas uma viúva. Era uma mulher que estava sendo empurrada para um limite que não sabia que existia. Durante anos, suportei palavras atravessadas, descasos e pequenas feridas emocionais que vinham do meu filho e da família que ele havia formado, sempre acreditando que um dia ele se lembraria do que realmente importava. Mas no dia do enterro, no momento em que eu precisava do mínimo gesto de humanidade, ele me deu apenas uma prova clara de que eu não fazia mais parte da lista de prioridades dele. O recado que deixei naquela mensagem curta e direta não foi apenas uma resposta. Foi um aviso, um divisor de águas. Enquanto o telefone permanecia em silêncio após o envio, senti dentro de mim que algo estava mudando. Não havia mais espaço para complacência, para esperar que ele me procurasse com flores e desculpas. Não havia mais como sustentar a ilusão de que o amor de mãe era suficiente para equilibrar o peso da ingratidão. Eu estava cansada de sustentar, de doar, de me sacrificar para ver apenas desdém em troca. Lembrei de todas as vezes em que meu filho vinha até mim pedindo ajuda. O dinheiro para completar a entrada do carro, o empréstimo silencioso para pagar a escola dos netos, as contas atrasadas que eu quitava sem comentar com ninguém, o supermercado que eu fazia quase escondida para que eles não passassem vergonha. Lembrei de cada uma dessas ocasiões e percebi que, no fundo, eu havia me tornado um esteio invisível, alguém que só servia enquanto estava de pé, mas que podia ser ignorada no momento em que caísse. Aquela mensagem enviada ao enterro do meu esposo não foi um erro de um momento, foi a revelação de uma verdade que sempre esteve ali. Para ele, eu era útil, mas não essencial. Uma carteira aberta, não uma mãe. E quando compreendi isso, as lágrimas secaram em meu rosto. Senti uma frieza que não era desumanidade. Era apenas a lucidez tardia de quem descobre que deu demais para quem nunca soube valorizar. A decisão que se insinuava em meu coração ainda não estava completamente formada, mas o recado que escrevi foi a primeira pedra desse caminho. Eu sabia que ele leria aquelas palavras e não acreditaria nelas de imediato. Talvez pensasse que eram fruto da raiva de uma mãe enlutada, que no dia seguinte eu voltaria atrás, como sempre fiz. Mas ele não conhecia o peso da transformação que acontecia dentro de mim. Eu já não era a mesma mulher que deixava tudo para proteger os sentimentos dos outros. Agora, eu havia enterrado um esposo, e com ele também a versão de mim mesma que vivia em silêncio e submissão.
A frase "então encontrem outro para sustentar vocês" não era apenas um desabafo. Era um juramento silencioso de que a partir daquele momento eu assumiria as rédeas da minha vida, custasse o que custasse. E, ao pensar nisso, percebi que uma nova madrugada se aproximava, não apenas no relógio, mas dentro de mim. Uma madrugada de decisões, de cortes definitivos, de um caminho que eu não poderia mais recuar. Porque uma mãe pode perdoar muitas coisas, mas há palavras e gestos que selam destinos, e meu filho, com sua indiferença, havia selado o dele. A noite caiu sobre a casa como um manto pesado, e pela primeira vez em muitos anos eu não senti medo da escuridão, apenas uma estranha lucidez que parecia nascer da própria dor. O relógio da cozinha marcava pouco depois da meia-noite, mas eu não conseguia dormir. As lágrimas que me acompanharam durante o dia haviam secado, e no lugar delas havia uma calma incômoda, como se meu corpo inteiro tivesse entendido que a fase da lamentação havia terminado e que o tempo de agir havia chegado. Levantei-me da cama, ainda vestida com as roupas pretas do enterro, e fui até o escritório que por tanto tempo dividi com meu esposo. A mesa ainda guardava o cheiro dele, misturado ao papel e à madeira antiga. Sentei-me na cadeira que rangia sob meu peso e abri a gaveta onde estavam guardados todos os documentos importantes: escrituras, contratos, comprovantes, registros que ele sempre organizava com cuidado. Passei a mão pelas pastas, como se acariciasse uma história inteira, e a cada folha que relia, mais claro ficava o caminho que eu precisava trilhar. O celular repousava sobre a mesa, ainda iluminando de vez em quando, com notificações que eu não tinha coragem de abrir. Eu sabia que eram mensagens de familiares distantes, alguns perguntando como eu estava, outros lamentando não terem comparecido. Mas dentro de mim, o único eco que permanecia era aquele: nós temos coisas mais importantes. Foi com essa frase pulsando em minha mente que comecei a separar os papéis da casa. O título de propriedade, o inventário já finalizado, os comprovantes de pagamento, tudo organizado com meticulosidade quase cirúrgica. Era como se minhas mãos trabalhassem por conta própria, guiadas por uma determinação que vinha de dentro, sem precisar de explicação. Olhei para as paredes do cômodo, cheias de quadros de família. Vi meu filho sorrindo em festas de aniversário, abraçado ao pai em formaturas, posando ao lado de conquistas que só foram possíveis porque nós abrimos mão de muito para que ele tivesse tudo. Era irônico perceber que aquelas imagens não representavam mais o presente, mas apenas fantasmas de um passado que eu já não reconhecia. Enquanto folheava os documentos, lembrei do último diálogo que tive com meu esposo, ainda no hospital, quando ele segurou minha mão com força e disse: "Prometa que não vai deixar ninguém te usar depois que eu me for." Naquele momento, achei que era apenas o delírio de um homem com medo da partida, mas agora suas palavras ressoavam como profecia. Eu finalmente compreendia o que ele quis dizer. Ele sabia, talvez melhor do que eu, que o nosso filho não era capaz de oferecer a lealdade que esperávamos, que havia se acostumado a depender de nós, mas sem jamais reconhecer o valor do que recebia. E ali, sozinha na madrugada, decidi que honraria essa promessa. Levantei-me e fui até a sala. O sofá ainda estava bagunçado da última vez que os netos haviam visitado, e sobre a mesa havia uma caneca esquecida por alguém. Peguei aquela caneca e a lavei lentamente, como se fosse um gesto simbólico de limpar o que restava da sujeira emocional que me prendia àquela casa. Depois voltei para o escritório e continuei a organizar os papéis. Não havia mais dúvida. Eu venderia a casa. Não por vingança apenas, mas porque aquele lugar, que deveria ser refúgio, havia se transformado em prisão. Cada canto me lembrava da ausência dele e da ingratidão do filho. Eu precisava de um recomeço. Precisava romper com tudo aquilo que me mantinha presa a um ciclo de dor e submissão. À medida que a madrugada avançava, o silêncio da casa parecia me aprovar. As paredes, antes carregadas de lembranças, agora pareciam cúmplices da decisão. Assinei alguns documentos preliminares, preparei os registros que levaria ao cartório e até separei as chaves em um envelope. Eu não era mais a mulher que esperava que os outros decidissem por mim. Eu era a viúva que aprendera,
No pior dia de sua vida, que também sabia dizer não. O relógio apontava 3 da manhã quando finalmente encostei as costas na cadeira e respirei fundo. O peso que carregava desde o cemitério parecia ter se transformado em uma força diferente. Eu sabia que o dia seguinte traria choques, telefonemas, explicações exigidas, talvez até confrontos. Mas eu estava pronta. A madrugada tinha me dado aquilo que eu mais precisava: clareza. E com clareza, não havia mais retorno. Ao apagar as luzes do escritório e voltar para a cama, senti que pela primeira vez em muito tempo não seria o amanhã que decidiria por mim. Eu já tinha decidido. A manhã seguinte nasceu cinzenta, com o sol escondido atrás de nuvens pesadas, como se o próprio céu compreendesse a gravidade do que estava prestes a acontecer. Eu acordei antes do despertador, com a mente clara e o coração decidido. Não houve hesitação quando vesti uma roupa simples, prendi o cabelo de qualquer jeito e guardei o envelope de documentos na bolsa. O café preto desceu amargo, mas me deu a energia necessária para seguir adiante. Enquanto bebia, olhei pela janela da sala e vi o jardim que meu esposo cuidava com tanto carinho. As flores, mesmo maltratadas pelo tempo, ainda carregavam uma beleza silenciosa, e por um instante meu peito apertou. Era como se eu estivesse traindo a memória dele ao vender o lar que construímos juntos. Mas logo me lembrei das palavras que ele sussurrou no hospital, pedindo que eu não deixasse ninguém me usar. Não era traição, era fidelidade. Eu não estava destruindo o que ele construiu, estava protegendo aquilo de ser corroído por mãos ingratas. Fechei a porta atrás de mim e caminhei firme até o carro. Durante o trajeto ao cartório, as ruas me pareceram diferentes, como se eu as percorresse pela primeira vez. Cada esquina, cada semáforo parecia me testar, perguntar se eu tinha certeza. E eu tinha, mais do que nunca. Quando entrei no prédio antigo, com suas paredes revestidas de madeira escura e cheiro de papel antigo, senti que carregava nos ombros não apenas documentos, mas a história inteira de uma família. O atendente me reconheceu de outras visitas, quando eu e meu esposo íamos juntos resolver pequenas pendências, e seu olhar por um instante pareceu pesar sobre mim. Mas não havia espaço para vacilos. Entreguei os papéis com a firmeza de quem já não podia voltar atrás. O processo foi mais rápido do que eu esperava. Assinaturas, carimbos, conferências. A cada documento passado diante de mim, eu sentia como se cortasse mais um fio invisível que me prendia ao passado. Quando a caneta finalmente deslizou pela última página, uma sensação de liberdade percorreu meu corpo. Era como se eu tivesse aberto uma porta que esteve trancada por anos, e agora o ar fresco invadia cada parte de mim. O funcionário me explicou os trâmites, falou de prazos e valores, mas sua voz soava distante. Eu só conseguia pensar no impacto que aquilo teria. Eles não esperavam. Meu filho, minha nora, todos aqueles que se acostumaram a me ver como um pilar financeiro jamais imaginariam que eu tomaria uma decisão tão radical. Para eles, eu era previsível, a mãe sempre pronta a ceder, a mulher sempre disposta a carregar o peso sem reclamar. Nunca compreenderam que até o coração mais generoso se cansa quando é tratado com desprezo. Ao sair do cartório, senti o vento bater forte no rosto, quase como um aplauso invisível. Andei pela calçada com passos firmes, sabendo que havia acabado de mudar o rumo de nossas vidas. No caminho de volta, passei em frente a um banco e quase entrei para avisar ao gerente, mas decidi esperar. Não era hora de dar satisfações a ninguém. Por enquanto, bastava saber que o destino da casa já não estava mais nas minhas mãos, mas também não estava mais nas deles. Estacionei em frente à residência e fiquei alguns minutos dentro do carro, observando o portão, as paredes e as janelas. Era estranho pensar que em breve nada daquilo me pertenceria. Havia lembranças demais impregnadas ali. O som das risadas do meu filho pequeno correndo pelo quintal, o cheiro da comida do meu esposo saindo pela janela da cozinha, as noites em que ficamos os 3 juntos assistindo televisão, disputando espaço no sofá. Tudo isso agora seria apenas memória. Respirei fundo e finalmente desci, guardando as chaves no mesmo envelope que usara para os documentos. Ao entrar,
Senti que cada móvel me olhava, pedindo uma despedida silenciosa. Toquei a mesa da sala, acariciei a moldura de uma fotografia antiga, fechei as cortinas como quem encerra um espetáculo. Eu sabia que a notícia se espalharia rápido, que em breve os telefonemas chegariam, que meu filho se revoltaria, questionaria, exigiria explicações. Mas pela primeira vez na vida eu estava preparada para lidar com isso. Eu não devia mais nada a ninguém. A venda da casa não era apenas uma transação, era uma declaração. Era a maneira mais clara de dizer que não aceitaria mais ser reduzida a um suporte invisível, a um recurso inesgotável. Eu não era um banco, eu não era uma sombra, eu era uma mulher que havia amado, que havia cuidado e que agora escolhia cuidar de si mesma. Quando a tarde caiu, sentei-me no jardim pela última vez, observando as flores balançarem ao vento. Senti lágrimas escorrerem, mas eram diferentes das que chorei no cemitério. Não eram lágrimas de dor, mas de despedida consciente. Eu sabia que estava fechando um ciclo, e embora doesse, também libertava. Quando finalmente entrei e tranquei a porta, tive certeza. A venda que ninguém esperava já era um fato consumado, e com ela eu havia selado meu futuro. A manhã seguinte nasceu com um silêncio estranho, diferente do silêncio pesado da madrugada anterior. Era como se o mundo tivesse parado para observar os desdobramentos da decisão que eu havia tomado. Acordei cedo, não porque tivesse dormido bem, mas porque meu corpo já não permitia repouso. A primeira coisa que ouvi foi o celular vibrando sobre a mesinha de cabeceira. Um toque, depois outro e outro em seguida. Olhei para a tela, ainda embaçada pelo sono, e vi o nome do meu filho. Não atendi. Virei o rosto para o teto e fiquei escutando o som da insistência dele, cada toque parecendo mais desesperado. Assim que a chamada caiu, vieram mensagens e logo depois uma nova ligação. Respirei fundo e deixei o aparelho tocar até o fim. Levantei da cama e caminhei até a cozinha. Preparei um café amargo e fiquei olhando a fumaça subir da xícara como quem assiste a um ritual. O celular continuava vibrando na sala e era impossível ignorar, mas eu já havia tomado minha decisão. Não responderia. Quando finalmente peguei o aparelho para ver, já havia dezenas de chamadas perdidas, todas do mesmo número. A cada atualização da tela, o número subia. 10, 15, 27. Quando o relógio marcava 10 horas da manhã, já eram 47 chamadas não atendidas. Senti uma estranha satisfação ao ver a tela acesa, como se cada ligação fosse a prova de que ele finalmente percebia o peso do que havia perdido. Por anos, eu estive sempre disponível. Bastava uma ligação dele e eu corria para resolver seus problemas, apagar seus incêndios, cobrir suas falhas. Agora era ele quem batia na porta que eu não pretendia mais abrir. Enquanto ele enlouquecia tentando falar comigo, eu continuava meu dia em silêncio, como se cada tarefa cotidiana fosse um ato de resistência. Lavei a louça acumulada, reguei as plantas, sentei-me para escrever algumas anotações que precisava organizar. A cada gesto simples, sentia como se estivesse retomando o controle da minha própria vida, como se estivesse limpando, não apenas a casa, mas também os resquícios de submissão que me mantiveram presa por tanto tempo. O telefone voltou a vibrar. Dessa vez, vi que não era apenas meu filho. Havia chamadas da minha nora também, e até de números desconhecidos, provavelmente parentes usados como intermediários. Não importava. Eu não atenderia. A lembrança da mensagem, "Nós temos coisas mais importantes", ainda ardia dentro de mim, e não havia súplica capaz de apagar aquilo. Naquele dia, percebi que o silêncio era a arma mais poderosa que eu tinha. Não precisava gritar, não precisava explicar, não precisava justificar. Bastava não ceder. E enquanto meu filho gastava sua energia tentando me alcançar, eu recuperava a minha permanecendo inatingível. Ao meio-dia, sentei-me à mesa com um prato simples de arroz e feijão e pela primeira vez em muito tempo comi em paz, sem sentir o peso de estar sempre à disposição dos outros. Pensei em como, ironicamente, o vazio da casa agora trazia mais tranquilidade do que a presença constante de exigências e cobranças. O silêncio, que antes me esmagava, agora me fortalecia.
Era como se cada toque não atendido fosse um tijolo erguido em um muro invisível que me separava da ingratidão. No fundo, eu sabia que aquele desespero não era por amor, não era por arrependimento sincero. Era pelo impacto da decisão. Eles haviam perdido a segurança de sempre poder contar comigo, e isso era algo que nunca imaginaram possível. Era a ausência do dinheiro, do teto, da base que os fazia correr atrás de mim agora. A tarde chegou e com ela um breve momento de dúvida. Sentei-me na varanda, olhando o portão fechado, e por um instante me perguntei se não estava sendo dura demais, se não deveria pelo menos ouvir o que tinham a dizer. Mas logo me lembrei do caixão baixando à terra, da solidão do cemitério, da mensagem curta e cruel. Não, eu não estava sendo dura. Estava apenas devolvendo na mesma moeda. O celular vibrou novamente, e dessa vez eu desliguei o aparelho por completo. O silêncio absoluto que se seguiu foi quase uma bênção. Era como se eu tivesse desligado não apenas o telefone, mas também o vínculo tóxico que me mantinha atada a eles. No fim do dia, quando o sol já se punha atrás das árvores, olhei para o céu e senti uma paz estranha. Sabia que em breve haveria confronto, que eles não desistiriam tão fácil, que viriam até minha porta com palavras afiadas e desculpas ensaiadas. Mas naquele momento, sozinha em minha casa prestes a mudar de mãos, eu saboreava cada segundo daquele silêncio. Porque mais do que 47 chamadas perdidas, o que havia naquele dia era a confirmação de que, pela primeira vez em muito tempo, eu não estava perdida. Naquela manhã em que o sol se levantou tímido, filtrando sua luz entre as frestas das cortinas, eu já estava desperta havia horas. O telefone permanecia desligado desde o dia anterior, e sobre a mesa repousava o envelope com todos os documentos que eu havia separado durante a madrugada decisiva. O silêncio era absoluto, mas diferente do silêncio sufocante dos dias de luto. Era um silêncio que respirava firmeza, quase como se me dissesse: agora vá. Vesti uma roupa sóbria, prendi o cabelo em um coque simples e caminhei até o carro. O motor engatou sem dificuldade, e enquanto avançava pelas ruas ainda pouco movimentadas, senti como se cada quilômetro percorrido fosse um afastamento definitivo da vida antiga. Não havia mais volta. Ao estacionar em frente ao escritório do advogado, senti um frio na barriga, não de dúvida, mas de consciência. Eu estava prestes a oficializar a decisão que mudaria tudo. O prédio era imponente, de fachada espelhada que refletia o céu nublado daquela manhã. E, ao atravessar a porta giratória, senti o cheiro de café recém-passado misturado ao de papel e madeira encerada. A secretária me reconheceu, abriu um sorriso polido e me conduziu até a sala onde o advogado me aguardava. Um homem de meia idade, de óculos grossos e olhar atento, ele se levantou e apertou minha mão com firmeza, mas seu rosto denunciava surpresa pela minha iniciativa. Meus sentimentos pela sua perda, disse, com aquela voz treinada para equilibrar empatia e profissionalismo. Agradeci com um aceno discreto e sentei-me diante da mesa. Abri o envelope, espalhei os documentos diante dele e disse com calma e clareza: quero que tudo seja finalizado o mais rápido possível. A casa já não é mais minha. O advogado ajustou os óculos, leu os papéis com atenção e por um instante me fitou com um olhar quase incrédulo, como se tentasse adivinhar de onde eu tirava forças para tomar uma decisão tão drástica em tão pouco tempo. Tem certeza absoluta? Perguntou. Respirei fundo, encarei-o de frente e respondi: mais do que nunca. Não se trata apenas de patrimônio. Trata-se de dignidade. Ele não insistiu. Apenas continuou o trabalho com eficiência, explicando os trâmites, os prazos legais, as implicações fiscais. Suas palavras enchiam o ar da sala, mas dentro de mim tudo já estava definido. Eu não precisava de justificativas ou de advertências, precisava apenas da execução formal de uma escolha que já tinha sido feita dentro do meu coração. Enquanto ele folheava os papéis e anotava observações, eu observava pela janela a movimentação da rua lá embaixo. Pessoas apressadas, carros buzinando, vidas seguindo seu curso.
Pensei em como todos aqueles desconhecidos tinham suas próprias histórias de luta, de perda, de renúncia. E eu, ali sentada, era apenas mais uma mulher rompendo com o peso das próprias correntes. Em determinado momento, o advogado ergueu os olhos e comentou: "Sei que não me cabe opinar, mas é raro ver alguém tomar uma atitude tão firme, especialmente em um momento tão delicado. Normalmente as pessoas hesitam, precisam de tempo." Sorri de leve, um sorriso cansado, e respondi: "Eu já perdi tempo demais acreditando que as coisas poderiam mudar sozinhas. Agora é a hora de agir." Ele acenou com a cabeça e prosseguiu, carimbando documentos, pedindo assinaturas, marcando datas. Cada assinatura que eu fazia era como um corte de tesoura em um cordão invisível que me prendia ao passado. Não havia tremor na minha mão, não havia hesitação no meu gesto. Eu assinava com a serenidade de quem compreende que certas despedidas são libertações. Ao final, ele empilhou os papéis, grampeou-os e disse: "Está feito. Dentro de poucos dias, tudo estará regularizado." Agradeci, levantei-me e guardei de volta o envelope agora mais leve, não porque tivesse menos papéis, mas porque o peso que ele representava já não me pertencia. Ao sair do escritório, o vento frio bateu em meu rosto e trouxe consigo uma sensação de renovação. Desci os degraus devagar, como quem pisa em um chão novo, e segui para o carro. No caminho de volta, o celular permaneceu desligado, guardado na bolsa como uma pedra muda. Eu sabia que ao religá-lo encontraria mais chamadas perdidas, mais mensagens, talvez até ameaças veladas. Mas nada disso me assustava. A cada passo que eu dava, percebia que não era mais a mãe disponível a qualquer custo, mas uma mulher que havia decidido traçar sua linha de limite. Ao colocar a chave no contato do carro e ouvir o motor roncar, senti algo que não experimentava havia muito tempo: paz. Não a paz ilusória de um lar cheio de aparências, mas a paz sólida de quem finalmente assume o controle da própria vida. Voltei para casa sem pressa, olhando a cidade pela janela como se fosse um lugar novo, como se eu tivesse acabado de conquistar o direito de enxergar tudo com outros olhos. E naquele instante, compreendi que o encontro com o advogado não havia sido apenas um ato burocrático. Foi um ritual de passagem, a concretização de uma promessa que eu havia feito a mim mesma na solidão do cemitério. A promessa de nunca mais permitir que meu valor fosse medido pela utilidade que eu representava para os outros. Os dias seguintes passaram com uma estranha calma que eu não experimentava havia muito tempo. O telefone, desligado desde a manhã das 47 chamadas perdidas, tornou-se quase um símbolo de minha nova vida. A cada minuto em que ele permanecia mudo e esquecido dentro da gaveta, eu sentia a liberdade crescer em mim. Fiz questão de manter as cortinas da casa fechadas, não por medo, mas por necessidade de recolhimento. Era como se eu estivesse dentro de um casulo, preparando-me para nascer de novo, e não queria que nada externo interrompesse esse processo. No entanto, eu sabia que não poderia permanecer invisível para sempre. O mundo, e principalmente meu filho, não deixaria. A batida no portão aconteceu em uma manhã de sábado, clara e fria, quando eu cuidava de algumas roupas guardadas no armário. O som metálico ecoou pela casa com insistência, acompanhado logo depois de uma voz que eu conhecia tão bem. Meu filho. Reconheci o tom alterado, a pressa nas palavras, o peso da irritação mal disfarçada. Durante alguns segundos, permaneci imóvel, sentindo o coração acelerar dentro do peito, como se ainda houvesse em mim a tentação de correr até a porta e abrir, de receber, de ouvir. Mas não me movi. Esperei. Ele bateu de novo, dessa vez mais forte, e chamou pelo meu nome, primeiro em tom de súplica, depois em tom de ordem, como sempre fizera a vida inteira. "Mãe, abra, precisamos conversar." A cada palavra dele, eu revivia memórias de outras vezes em que ele só me procurara quando precisava de algo. O tom não era de arrependimento verdadeiro, era de conveniência. Ele queria explicações, queria respostas, queria, acima de tudo, reverter o que já não podia ser revertido. Caminhei até a sala e me aproximei da janela. Afastei discretamente a cortina e o vi ali,
do lado de fora, encostado ao portão. O rosto carregava traços de cansaço. Os olhos fundos denunciavam noites mal dormidas. Havia em sua postura uma mistura de orgulho ferido e desespero contido. Atrás dele, parada na calçada, estava minha nora, com os braços cruzados e a expressão dura de quem não aceitava estar naquela posição. Ela falava algo em voz baixa, gesticulando com impaciência, como quem pressiona, mas ele parecia ignorar, concentrado em chamar por mim. Pensei em abrir a porta, em encará-lo, mas algo dentro de mim disse que ainda não era o momento. Permaneci observando, silenciosa, enquanto ele batia mais uma vez, agora com a voz mais elevada. Mãe, sei que você está aí. Deixe pelo menos eu me explicar. Mas eu já conhecia bem aquele me explicar. Não havia explicação possível para a ausência dele no dia em que enterrei meu esposo, o pai dele. Não havia justificativa que pudesse apagar a frase: nós temos coisas mais importantes. O que ele queria era manipular a narrativa, transformar o abandono em mal-entendido, pintar de cores brandas aquilo que tinha sido crueldade pura. Afastei-me da janela, respirei fundo e sentei-me no sofá. Do lado de fora, a batida no portão se repetiu algumas vezes, depois o silêncio. Esperei, atenta, até ouvir os passos se afastando e o motor de um carro sendo ligado. Somente então permiti que as lágrimas viessem, não de dor, mas de uma estranha sensação de vitória silenciosa. Eu tinha resistido à primeira investida. Não cedi. No entanto, no fundo, eu sabia. Ele voltaria. E voltou. 2 dias depois, quando o sol já se punha, novamente ouvi a buzina curta e impaciente diante do portão. Desta vez, o chamado foi mais brando, quase um sussurro. Mãe, por favor, precisamos conversar. Olhei pela janela e vi que ele estava sozinho. O corpo inclinado, os ombros caídos, as mãos segurando as grades como quem implora. A imagem me feriu, porque por trás de toda a mágoa ainda era o meu filho. Por um instante, senti o impulso de abrir, de perguntar se ele estava comendo bem, de lembrar do menino que ele já fora. Mas logo me lembrei da decisão tomada, da casa já vendida, do peso de cada lágrima que derramei sozinha no cemitério. Ele não estava ali por mim. Estava ali pelo que perdeu. A diferença entre amor e interesse era clara, e eu não podia me deixar enganar de novo. Permaneci firme, em silêncio, enquanto o tempo passava e a noite caía. Depois de meia hora, ele desistiu. O barulho do carro se afastando foi como uma confirmação de que minha resistência ainda era mais forte do que qualquer apelo. Naquela noite, sentei-me à mesa e escrevi em um caderno que sempre mantive guardado. Ele voltará mais vezes, mas não é por mim. É pela casa, é pelo dinheiro, é pela segurança que já não existe. Eu preciso ser mais forte do que o coração de mãe que ainda pulsa em mim. Fechei o caderno e, ao apagarem-se as luzes da casa, tive a estranha sensação de que meu esposo, em algum lugar, me observava e me dava razão. Eu não estava sozinha na decisão. O retorno de quem sempre virou as costas não me enganaria mais. Naquela manhã em que ele voltou pela 3ª vez, eu já sabia que o momento havia chegado. O portão tremeu sob batidas fortes e apressadas, diferentes das anteriores, carregadas de uma mistura de desespero e raiva. Levantei-me devagar, como quem se prepara para uma batalha inevitável, e caminhei até a porta. O coração batia firme no peito, mas não era medo. Era uma estranha calma, a mesma calma que se sente antes de tomar uma decisão que não pode ser desfeita. Abri o portão e o encontrei ali, diante de mim, o rosto tenso, os olhos vermelhos, a respiração curta. Atrás dele não havia carro estacionado nem acompanhante. Ele estava sozinho, como se finalmente tivesse entendido que aquela conversa não poderia ser mediada por ninguém. Mãe, precisamos conversar, disse, tentando manter a voz firme, mas a urgência escapava em cada sílaba. Eu o encarei em silêncio, deixando que o peso da minha ausência nos dias anteriores falasse mais alto do que qualquer palavra. Ele continuou, agora com um tom quase suplicante. Eu errei, eu sei. Mas eu estava sobrecarregado. Havia coisas acontecendo. Não consegui ir ao enterro. Você precisa entender.
Sentia as palavras baterem contra mim como pedras lançadas em um muro. Havia um tempo em que eu teria corrido para abraçá-lo, teria aceitado qualquer justificativa, teria me agarrado a qualquer desculpa para preservar a ilusão de família. Mas aquele tempo estava enterrado junto com o pai dele. Respirei fundo e, com voz baixa e firme, respondi: Não, eu não preciso entender nada. Foi você quem escolheu, e agora é tarde. Ele arregalou os olhos, como se não acreditasse no que ouvia. Acostumado à minha condescendência, à minha paciência infinita, não sabia lidar com aquela firmeza. Tentou argumentar, ergueu a voz, falou sobre dificuldades financeiras, sobre as crianças, sobre responsabilidades que se acumulavam. Mas nada daquilo tinha relação com o que realmente importava. Não era sobre contas, era sobre respeito. Não era sobre sobrecarga, era sobre abandono. Seu pai merecia pelo menos a sua presença, e eu merecia pelo menos o seu apoio. Você me deixou sozinha no dia mais doloroso da minha vida e me mandou uma mensagem dizendo que tinha coisas mais importantes. Agora me diga, o que pode ser mais importante do que honrar o homem que te deu tudo? O que pode ser mais importante do que estar ao lado da sua mãe quando ela perde o companheiro de toda uma vida? Ele baixou os olhos, incapaz de sustentar o peso da verdade. Murmurou algo sobre arrependimento, mas eu interrompi. Não é arrependimento o que você sente. É medo de perder o que restou, mas você já perdeu. A casa não é mais sua, não é mais minha, não é mais nossa. Eu vendi. Está feito. Vi a cor sumir do rosto dele, como se as palavras fossem facadas invisíveis. Por alguns segundos, ele ficou imóvel, e então explodiu. Você não podia fazer isso. Essa casa é a nossa herança. Senti uma risada amarga nascer dentro de mim e escapar pelos lábios. Herança? A herança que você deixou escapar quando decidiu que havia coisas mais importantes do que o próprio pai. A herança não está nas paredes desta casa. A verdadeira herança estava no amor, na dedicação, no respeito que ele sempre demonstrou por você. E essa você rejeitou. O silêncio que se seguiu foi denso. Ele me olhou como se finalmente enxergasse que não havia mais espaço para barganhas. Ainda tentou se aproximar, colocar a mão no meu ombro, mas dei um passo atrás. Não tente me tocar como se nada tivesse acontecido. Você precisa ouvir e aceitar. Agora é tarde. As palavras saíram firmes, como uma sentença, e naquele instante percebi que não eram apenas para ele. Eram também para mim. Era a confirmação de que eu havia cortado o último laço de submissão, de que não restava mais espaço para ilusões. Ele ficou ali parado por alguns segundos, respirando pesado, sem conseguir reagir. Então se virou e saiu, batendo o portão com força. Eu o acompanhei com os olhos até desaparecer no fim da rua. Quando voltei para dentro da casa, o silêncio me envolveu novamente, mas dessa vez não era sufocante. Era um silêncio libertador, como se cada parede agora respirasse junto comigo. Sentei-me na poltrona da sala e percebi que o choro não vinha. Não havia mais lágrimas, apenas uma estranha serenidade. Eu tinha enfrentado meu filho, dito a verdade que sempre temi dizer, e sobrevivi ao peso disso. A frase, agora é tarde, continuava ecoando em minha mente, mas não como lamento. Era uma chave que trancava o passado e abria a porta para o que viria. Eu sabia que ele voltaria a me procurar, talvez com novas palavras, talvez com novas estratégias, mas nada mudaria o que havia sido decidido. O confronto final não foi apenas entre mãe e filho. Foi entre a mulher que eu fui a vida inteira e a mulher que eu estava aprendendo a ser. E a que estava nascendo não permitiria jamais que o desrespeito voltasse a ocupar espaço em sua vida. Depois daquele confronto, a casa pareceu mais vazia do que nunca, mas não havia vazio em mim. Havia, sim, uma estranha sensação de recomeço, como se cada parede, cada móvel e cada objeto estivessem se despedindo junto comigo. Passei os dias seguintes arrumando gavetas, embalando fotografias, revisitando lembranças que ora me faziam sorrir com ternura, ora me faziam estremecer com a dor de ter acreditado demais em pessoas que nunca souberam valorizar. A cada caixa fechada, eu sentia que uma etapa era concluída,
que uma parte da minha vida estava sendo arquivada em definitivo. Não havia luto naquele ato, havia libertação. A notícia da venda se espalhou rápido, e não demorou para que parentes distantes, que nunca ligavam, aparecessem com telefonemas melosos, tentando se aproximar como se estivessem preocupados. Eu ouvia as mensagens deixadas na secretária eletrônica, todas com o mesmo tom artificial, carregadas de uma falsa saudade. Mas não retornei nenhuma delas. Aprendi naquele silêncio que a solidão é preferível à companhia de quem só se aproxima pelo interesse. O meu filho, depois da explosão no portão, não voltou mais. Imagino que o orgulho ferido tenha falado mais alto do que qualquer tentativa de reconciliação, e confesso que não me surpreendi. Afinal, se ele não foi capaz de estar ao meu lado no dia em que enterrei o pai dele, por que seria agora, quando já não havia nada para extrair de mim? Essa ausência não me dilacerava, pelo contrário, me fortalecia. Porque agora eu sabia que não estava mais presa a ninguém, que minha vida não dependia de telefonemas, visitas ou mensagens, dependia apenas de mim. Na manhã em que entreguei as chaves, senti o peso da decisão se transformar em leveza. Caminhei pela casa vazia, tocando as paredes como quem se despede de um velho amigo. Entrei no quarto onde dormimos por tantas décadas, encostei a mão na cabeceira da cama e fechei os olhos, recordando o riso do meu esposo, o calor de suas mãos, as conversas sussurradas na madrugada. Havia saudade, mas não havia arrependimento. Quando o comprador chegou e assinou os papéis, entreguei as chaves com a dignidade de quem sabe que não vendeu apenas uma casa, mas encerrou um ciclo inteiro. Voltei para o carro e, ao ligar o motor, percebi que não havia mais medo, apenas expectativa pelo que viria. Escolhi um lugar simples para recomeçar, longe das ruas conhecidas, longe dos olhares que me associavam sempre ao mesmo sobrenome. Uma pequena casa em um bairro silencioso, sem luxo, mas com a tranquilidade de ser só minha. Ao entrar pela primeira vez, senti o cheiro de paredes novas, de vida ainda sem memórias. Abri as janelas e deixei a luz entrar. E naquele instante entendi que era esse o verdadeiro sentido da liberdade. Poder respirar sem sentir que o ar estava emprestado. Passei os primeiros dias reorganizando minha rotina, redescobrindo o prazer de fazer coisas apenas por mim mesma. O café da manhã preparado sem pressa, as tardes dedicadas à leitura de livros que estavam esquecidos na estante, as noites em que caminhava pela rua sem precisar justificar a ninguém onde estava. Era uma vida simples, mas era minha. Os telefonemas cessaram aos poucos. Talvez porque tivessem entendido que eu não voltaria atrás. Talvez porque já tivessem encontrado outra fonte para suas exigências. A verdade é que no silêncio que se instalou, encontrei algo que havia perdido há muito tempo. Paz. Não a paz ilusória de um lar cheio de gente, mas a paz sólida de quem aprendeu a viver com dignidade. Nas noites em que a saudade do meu esposo apertava, eu acendia uma vela e colocava uma fotografia dele sobre a mesa. Falava com ele em voz baixa, como se ainda estivesse ao meu lado. Dizia que tinha cumprido a promessa, que não deixei ninguém me usar, que aprendi a me proteger mesmo depois da dor. E de algum modo, sentia que ele me ouvia, que sua presença me envolvia naquele silêncio acolhedor. O recomeço não veio com fogos de artifício, nem com celebrações. Veio com o silêncio. O mesmo silêncio que antes parecia me esmagar agora, era o espaço onde eu reconstruía cada pedaço de mim. Aprendi que não preciso de grandes gestos para provar nada a ninguém. Minha maior vitória foi ter dito não no momento certo, ter escolhido a mim mesma quando todos esperavam que eu continuasse a servir. Hoje, quando caminho pela nova casa e abro as janelas para o vento da manhã, sinto orgulho. Orgulho de ter sobrevivido à solidão do cemitério, orgulho de ter enfrentado o filho que me renegou, orgulho de ter vendido a casa sem aviso e mostrado que uma mulher não se mede pelo quanto suporta, mas pelo momento em que decide não suportar mais. E assim, em silêncio, recomeço. Não para esquecer, mas para viver. Porque se há uma herança verdadeira, ela não está em tijolos nem em escrituras.
está na coragem de olhar para o que nos fere e escolher nunca mais se curvar diante da ingratidão. E essa herança ninguém jamais poderá me tirar.